Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais um relato no canal Realidade Obscura. Vocês que têm nos acompanhado, muito obrigado. Peço a vocês que não se inscreveram ainda, que se inscrevam, compartilhem e dê um like para estar nos ajudando para que nosso canal continue crescendo. Passou-se mais ou menos um mês e tudo estava bem tranquilo na nossa região. Até chegamos a achar, o pessoal até comentava que aquele homem que virava aquele bicho devia ter ido embora daquele local. Todo mundo achava que tinha acabado. De repente, em um dia de manhã, chega em nossa casa um vizinho que se chamava Seu Francisco. Esse senhor era ele, a esposa e um filho. Inclusive, esse filho tinha participado na caça daquele lobisomem na noite em que acharam que ele tinha sido morto. Nesse dia, ele chega em nossa casa e diz para o meu pai: Seu José, eu estou muito preocupado. Esta noite teve um bicho que rondou a minha casa. Eu acho que é aquele lobisomem que está rondando novamente a nossa região. Ele esteve ali no meu quintal, fez muito barulho, deu cabo em 5 cabeças de animais meus, entre ovelha e gado. Neste momento, meu pai ficou muito preocupado e disse a ele: mas seria o que? Você acha que é o lobisomem, Seu Francisco? Então foram os dois até a casa do Seu Sebastião e, chegando lá, já conversaram com ele, passou para ele tudo o que tinha acontecido na casa do Seu Francisco, e aí eles combinaram de novamente fazer uma nova emboscada para ver se pegava aquele bicho. Eles achavam que o bicho voltaria ali naquela noite. Então Seu Sebastião pediu para que 2 peões do sítio dele e mais um filho dele fosse passar a noite lá no Seu Francisco, para que eles pudessem estar ali se caso o bicho voltasse. Então aí juntou meu pai, o Seu Sebastião, que era compadre dele, e mais 3 sitiantes ali em volta, com mais alguns rapazes, juntaram uma turma ali, um pessoal, e foram fazer ronda na estrada que ligava a cidade a esses sítios. Então eles ficaram a noite ali, onde o bicho estava acostumado a atacar. Eles ficaram naquele pedaço de estrada. Iam até uma certa altura, voltavam, se dividiam, uma turma para um lado, outra turma para o outro, e voltavam, se encontravam até ali, comentavam que estava tudo tranquilo, e novamente eles faziam isso. Enquanto isso, na casa do Seu Francisco, eles já dormiam. Os homens que foram para lá e o Seu Francisco e sua esposa já dormiam, descansando, achando que estava tudo bem. De repente, começa ali um barulho de algo correndo atrás dos animais no pasto. Então é nessa hora que os meninos que estão ali, para ajudar Seu Francisco, levantam e saem para fora para ver o que estava acontecendo. Nesse momento eles vê ali o lobisomem que estava já atacando alguns animais. Então eles começam a atirar e o bicho vem para cima deles e, desviando de um lado, de outro, desviando dos tiros, ele vem e consegue ali atacar um dos rapazes, quando o filho do Seu Sebastião pega uma madeira que tinha ali no chão e dá uma cacetada na cabeça desse bicho, que nesse momento solta o rapaz que ele havia atacado e dá ali um uivo. E enquanto isso, ele se levanta, fica em pé, em 2 patas, como se fosse um humano, um homem, e nesse momento eles começam a atirar nele. Pega-se alguns tiros nele, mas ele rapidamente foge. E quando o pessoal que está na estrada chega ali no sítio, ele já se embrenhou na mata. Eles vão atrás, andam, tentam pegar, mas não conseguem encontrar. Mas os rapazes que atirou nele tinham certeza que tinha acertado o tiro nas costas
dele. Então eles ficam ali, voltam lá para o sítio depois de procurar e não encontrar o bicho, né? Eles voltam ali para o sítio do seu Francisco e nisso o dia já está amanhecendo, amanhece e cada um volta para o seu sítio, para sua lida. Como ele só acostumava atacar na sexta-feira, estava todo mundo tranquilo, achando que ele não atacaria mais naquele dia, naquele final de semana, né? E tudo bem. Amanheceu o sábado, tudo tranquilo. Quando foi à noite, eu já dormia, meu pai, minha mãe, a família toda. De repente eu acordo e ouço em volta de nossa casa uns pisados pesados. Eu imaginei, será que esse lobisomem voltou? Não, não pode ser. Deve ser algum gado ou algum cavalo que escapou e tá aqui em volta da nossa casa. E fiquei ali ouvindo, prestando atenção naquele barulho. E comecei a ouvir uns grunhidos, como se fosse porco fuçando em volta da casa. De repente, dá uma pancada na porta, como se algo batesse sobre ela tentando derrubar. Nesse momento eu corro até o quarto de meu pai e de minha mãe para chamá-los, mas meu pai já se encontrava de pé com a espingarda na mão e já saía para a sala. Minha mãe já se levanta e pega também uma espingarda e sai junto com meu pai. Volta para o quarto e diz para que a gente fique em silêncio e que não faça barulho. Acorda Maria, minha irmã, e diz para ela: Maria, faça com que todos fiquem em silêncio aqui no quarto, não façam barulho. E nesse momento, minha mãe ali, desesperada na sala, juntamente com meu pai, cada um com uma arma na mão, esperando que aquele bicho fosse derrubar aquela porta. E ele batia naquela porta, arranhava as paredes, dava a volta, arranhava as da sala de novo, voltava, arranhava a parede e arranhava a porta da cozinha e socava a porta da cozinha como se ele estivesse determinado a entrar ali de uma vez por todas. Nesse momento a gente ouve barulho e galopes de cavalo e graças a Deus era um socorro que estava chegando. E nesse momento a gente ali de dentro ouve tiros lá de fora, ouve quando o bicho dá um uivo e corre em sentido ao pasto. No ele correr para o pasto, aqueles cavaleiros já vão atrás. Meu pai também nessa hora abre a porta, pede para que a minha mãe feche a porta e fique ali dentro com a gente e ele sai também para fora. Aquele bicho correu para dentro do curral e quando ele foi sair para o outro lado, os cavaleiros já haviam cercado ele e já estavam mandando tiro. E atiraram, e foi tiro, e foi bala, sem dó. E ele dá um uivo, fica em pé e parte para cima do meu pai, que estava no momento a pé ali, tentando também ajudar o pessoal que estavam todos a cavalo. Nesse momento, quando ele parte já ferido para cima do meu pai tropeça ali em uma madeira que tinha no chão e quando meu pai cai, ele vem e quando ele chega próximo, ouve-se um tiro. Era minha mãe. Minha mãe ali deu um tiro e nesse momento ele dá uma cambaleada e quando ele vai caindo, o pessoal chega, os outros rapazes, o pessoal que tinha chegado ali em nosso socorro já chega e mais bala em cima desse bicho. E ele cai e ali ele não se levanta mais. Nesse momento, eu, a Maria, minha irmã, também saímos para fora e fomos lá. E eu vi com os meus próprios olhos aquele bicho horrível. Ele era um bicho peludo da cintura para cima. Da cintura para baixo, ele tinha alguns pelos ralos. Ele tinha ainda caído com os olhos vermelhos abertos, mas ele não se movia mais. Então minha mãe já pega a gente e entra para dentro de casa, fecha a porta e esses homens já pegam correntes, cordas e amarram esse bicho
e fica ali em volta dele. Então eles ficam ali tentando ver o que ia fazer. Então eles entram num acordo e resolvem. Vão lá, cavam um buraco perto da mata, no fundo do sítio, amarram esse bicho lá em um cavalo e puxam ele até aquele mato e jogam ele dentro deste buraco que fizeram ali, jogam gasolina e colocam fogo nesse bicho. Então nem esperaram ele voltar a ser homem para saber quem era. Ele morreu e foi queimado antes de se descobrir quem era esse lobisomem. E assim combinaram entre todos que participaram nesta noite da caça ao lobisomem de Novo Horizonte, e ficou combinado entre eles que guardariam segredo. Isso nunca foi revelado, simplesmente morreu o assunto e a paz voltou a reinar ali por um bom tempo. Depois de um bom tempo, houve-se outros casos, mas isso vai ficar para uma próxima história, para um próximo relato. Boa noite a todos, muito obrigado. Vocês que ficaram até agora, que ainda não deram like, dá um like. Quem não se inscreveu, se inscrevam, compartilhe e boa noite. Até a próxima.